Bom dia, graça e paz, mais um pão diário, dando continuidade então na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, tradução de King James. O subtítulo na King James é Paulo quer ir à igreja em Roma. Paulo diz o seguinte: em primeiro lugar, sou grato ao meu Deus mediante a Jesus Cristo por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Versículo 9. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós. Amados, nós vemos que Paulo, em toda a sua carta, em todo o seu tratado teológico sobre a graça, sobre a salvação, sobre a justificação, ele enfatiza a questão de Cristo Jesus. Veja que ele apenas, na sua introdução, falando que estava grato, era em razão mediante a Jesus Cristo, porque Cristo estava proporcionando a oportunidade dele não só conhecer o seu Salvador, que havia sido pronunciado escatologicamente pelo Velho Testamento, mas também de ver o povo de Deus, as pessoas sendo literalmente chamadas por Cristo e sendo transformadas em uma nova criatura. Então Paulo ele sente essa gratidão, essa possibilidade, essa felicidade de participar do reino dos céus. E é claro, todos nós que temos essa oportunidade deveríamos arder em nossos corações o desejo de anunciar Cristo a todos que possam ser ou possam ouvir a palavra de Deus e que possam viver também esta comunhão em Cristo Jesus, lembrando que Cristo Jesus ele veio para os eleitos, os chamados, tá bom? Voltando aqui, então, ele fala que ele é grato mediante Jesus Cristo por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamado a fé que demonstrais. Dentro dos comentários, nós podemos ver que enfatiza que a igreja de Roma ela tinha uma parcela muito maior de pessoas gentílicas, ou seja, que não eram, na verdade, judeus, apesar de ter um percentual de judeus nesta congregação. E diante disso, nós vemos que Paulo vê que Roma era conhecida sobre a fé deles eram conhecidas Paulo ouvia muito bem falar a respeito da fé dos nossos irmãos em Roma. É isso que ele quer dizer. Ou seja, ali em Roma era uma referência da proclamação, da divulgação, do compartilhamento da fé em Cristo Jesus. E nisso nós conseguimos ver Paulo deixando isso bem claro, e ele enfatiza de novo a palavra fé. Ele diz assim: mediante Jesus Cristo por todo vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Então é evidenciado. Essa proclamada fé não é apenas o anúncio do Evangelho, mas são também, na verdade, as obras que aquela igreja fazia, tá? Pelo menos é o que nós entendemos dentro do comentário. No versículo 9 ele diz assim: Deus a quem sirvo de todo o coração. Então Paulo mostra que o seu coração está literalmente voltado para a vontade de Deus, pregando o evangelho do seu Filho. Então ele volta a dizer que o que ele vai pregar, o que ele vai anunciar, o que ele vai compartilhar com os irmãos é a respeito de Cristo. É a minha testemunha de como sempre me recordo de vós. Então veja, Cristo é o centro da fé do apóstolo Paulo, e automaticamente o que ele quer compartilhar é a respeito do Evangelho de Cristo. Poderiam se esperar, talvez ele ensinar alguma coisa sobre a velha aliança, falar sobre Moisés, falar talvez sobre os sermões de Gamaliel, mas na verdade ele volta a enfatizar do que aquilo que ele está pregando e aquilo que ele vai compartilhar é o Evangelho de Cristo. E isso fica enfático porque ele sempre, quando ele evangelizava, falava de Cristo, ele sempre via na sua memória a igreja de Roma, os irmãos que habitavam em Roma, que
que na verdade anunciavam. Ele tinha esse desejo no seu coração de estar sempre na sua lembrança que os nossos irmãos em Roma estão presentes. Assim somos a Igreja de Cristo. Muitas vezes, eu não sei se com você, mas comigo, muitas vezes nós sabemos notícias de missionários, de irmãos que estão na China, na Rússia, nos países comunistas, que sofrem perseguições, que estão na Venezuela, alguns casos, e muitas vezes nós sentimos literalmente a empatia, a dor, a questão da forma que eles têm a sua fé, que na verdade muitas vezes enfrentam até a morte, mas não negam o nome de Cristo. Isso é extraordinário, isso é só vindo de Deus para a vida de cada um deles. Eu confesso que muitas vezes eu não sei se eu teria esta capacidade. Como diz a palavra de Deus, não é da nossa vontade, é Deus que nos coloca essa vontade, essa disposição. E diante disso, amados, desse grande desafio que muitas vezes o Evangelho traz, a notícia do amor, da esperança, né? No sentido que Jesus Cristo, na verdade, subjugou o pecado e a morte eterna sobre nós, mas que através da graça alcançamos a paz em Cristo Jesus e hoje então alcançamos o perdão, somos justificados por Deus através da fé em razão de Cristo Jesus. E isso traz para nós uma paz, uma tranquilidade. Só que esses amados irmãos, muitas vezes, eles são perseguidos, né? Suas famílias são perseguidas e muitas vezes eles até perdem seus entes queridos e até mesmo a sua própria vida, mas não negam o nome de Jesus. E diante disso nós vemos os nossos irmãos em Roma, pregando o Evangelho, e Paulo sabia boas notícias que o Evangelho que é pregado em Roma era cristocêntrico, né? Apesar que tinha que arrumar algumas questões dogmáticas aí em relação ao judaísmo, mas era cristocêntrica. E Paulo vem trazendo então, corroborando para que os nossos irmãos em Roma pudessem se centrar em Cristo e a graça totalmente superamudar o pecado, trazendo a boa notícia ao miserável pecador, mostrando que ao sacrifício de Cristo, através de ouvir a palavra de Deus, surgindo a fé no seu coração, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento e leva a necessidade de confessar os nossos pecados. E aí o sangue de Cristo nos justifica. É expiado os nossos pecados, literalmente já foi expiado, mas assim de forma que nós possamos entender a partir do momento então que Deus coloca a sua vontade em nosso coração e Ele se revela a nós, então literalmente temos a consciência e a necessidade não só de fazer parte da mesa de Cristo, mas também compartilhar também do pão, da palavra, da comunhão, da compaixão e etc, etc, etc. Maravilhoso isso, né? O apóstolo Paulo ter esse desejo, né, de estar ali junto com os nossos irmãos, participando, tendo comunhão. E isso deve ser um sentimento que toda a igreja deve ter, né? A igreja, os irmãos que estão dentro da eclésia ali, participando, tendo comunhão uns com os outros, eles literalmente devem ter essa necessidade, o desejo, a saudade de ver os irmãos, de ter comunhão, de participar na oração, ouvir a palavra, os louvores. Tudo isso faz parte da liturgia, da graça, e que nós possamos então sentir falta isso no nosso dia a dia, como fosse um alimento diário. O apóstolo Paulo sentia essa necessidade, as necessidades de se encontrar com os nossos irmãos em Roma, né? E o que Cristo nos proporciona então essa oportunidade de experimentar, e você vai ver isso em Romanos capítulo 12, quando ele fala experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeita à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, e ela não é experimentada apenas em tese, mas ela é vivida na prática. E aí você vai ver isso lá para frente, quando nós saímos da tese e vamos então para o estágio, na prática, praticar o Evangelho no dia a dia, viver o Evangelho de verdade. E isso muda qualquer ser humano, pois a palavra de Deus, ela transforma o pecador em uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus.
Pai, nós te pedimos a tua graça e te agradecemos por mais esta porção da tua palavra. E ver que teu servo, o apóstolo Paulo, ele era grato pela oportunidade que Cristo Jesus estava lhe dando em não só conhecer o Evangelho, participar do Evangelho, mas também de compartilhar o Evangelho de Cristo. E não só isso, mas também de ter comunhão com os nossos irmãos. É uma coisa que podemos dizer que seria algo que o mundo não pode experimentar, mas aqueles que estão em Cristo Jesus podem. Diante disso, nós vemos uma grande distinção daqueles que realmente estão em Cristo Jesus. Porque se estão em Cristo Jesus, eles têm comunhão uns com os outros. Se estão em Cristo Jesus, estão compartilhando o pão uns com os outros. Estão literalmente cultuando, louvando e adorando a Deus através de Cristo Jesus. Por isso, nós temos que ter esse ardente desejo de pregar o Evangelho de Cristo. Não é o evangelho institucional da placa da igreja ou da denominação, mas pregar o evangelho de Cristo, que é poder de Deus através da fé, pode se justificar e levar o homem mais vil pecador a se arrepender dos seus pecados, a confessar os seus pecados e se sentir então resgatado, expiado, retirado a sua condenação através da fé que há em Cristo Jesus. Pedimos, Senhor, que Tu venha se revelar a cada um dos nossos irmãos e que eles possam entender esta palavra, o desejo ardente no coração de levar o Evangelho a toda criatura. Nós te agradecemos e te pedimos toda a sorte de bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe, fiquem na paz.